apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, meus queridos amigos, com muita alegria no coração, saudamos a todos, pois temos a graça de estarmos juntos novamente para mais um programa Conversando o Evangelho. Então, neste momento, acolhemos a todos, juntamente com a espiritualidade que nos acompanha, para que possamos construir o entendimento do tema, que hoje é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos tentar dar uma pincelada, digamos assim, porque seria impossível estudar todo o capítulo, mas uma pincelada em todo o capítulo, cujo título é Amai os vossos inimigos. Então, o nosso tema de hoje, do Conversando o Evangelho, vai ser retribuir o mal com o bem, né? Então, o que será que seria o mal? O que é o bem, né? Como é que eu retribuo uma coisa com outra? Como é que a gente faz isso na nossa vida? Então, a Crislândia, a Ione, o Dr. Joel, a Magda e eu estaremos aqui conversando para tentar construir esse entendimento. Então vamos nesse momento, serenando nossas mentes, vamos elevando ao Pai os nossos pensamentos, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que neste momento vieram nos acompanhar, né, nos iluminando, nos intuindo, construindo, enfim, esse aprimoramento conosco. Pedimos então a permissão ao Pai para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece que será feita pela Magda. Boa noite a todos, queridos amigos. Que a paz de Deus se faça presente em nossas vidas. Pedimos a todos que coloquem um copo com água para a fluidificação, a fim de que os bons espíritos que nos assistem possam colocar fluidos salutares necessários para cada um de nós. Vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento pelo dia de hoje, pela semana, pelos irmãos amigos, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos e pela maravilhosa oportunidade de estudo. Agradecemos a equipe espiritual da Cavile que nos ajuda dia após dia e que está sempre conosco. Que possamos dar início aos nossos estudos com as bênçãos de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Vamos pedir agora para a Cris Pereira, se for possível, que ela faça a leitura do Evangelho para nós. Aprendeste se foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Por quê? Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que aos outros, não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Vamos então agora iniciar os nossos estudos, né, a nossa conversa aqui. Então nós ouvimos, né, nesse trecho do Evangelho bem interessante, a palavra inimigo. Então eu pergunto agora para Magda. Magda, qual seria a definição que nós temos de inimigos, né? Quem são considerados os nossos inimigos? Encarnados, desencarnados, nós mesmos, o outro. Quem é o nosso inimigo?
Inimigos são uma ou várias pessoas ou comunidades que se tornam nossas inimigas quando defendem ideias opostas, diferentes e se mostram intolerantes, hostis para as nossas crenças alheias. Espera-se, por conseguinte, que o inimigo tente fazer mal ao outro, prejudicando-o e tentando prejudicá-lo ao máximo. Muitas das vezes a relação de inimizade é baseada no ódio mútuo. Então, se a pessoa é contrária a em tudo que eu creio, em tudo que eu defendo, eu considero ela um inimigo meu. E o inimigo desencarnado é alguém que ofendemos, que causa algum mal moral ou material em vidas passadas, e hoje ele nos alcança para o necessário reajuste. Esses inimigos do mundo espiritual, eles manifestam as suas maldades pelas obsessões e subjugações. Aqui tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. É importante com isso experimentar fazer o bem sempre e oferecer ao inimigo como prova de mudança. Fazer da caridade uma rotina, um serviço de amor ao próximo, opera maravilhas na nossa vida. Bom, os nossos inimigos encarnados podem ser os nossos próximos mais próximos, as pessoas com as quais não simpatizamos, às vezes até sem saber o porquê. Podem fazer parte da família, do trabalho e da vizinhança. Nossos inimigos desencarnados são aquelas pessoas ao qual, ao longo da vida, desencarnou com alguma raiva de nós, algum sofrimento que tenhamos feito. Os inimigos desencarnados agem através das obsessões que se constituem em provações mais ou menos difíceis. Ione, você teria alguma coisa para colocar? Não, acho que as meninas já deram conta aí de explicar bem para nós a questão do inimigo. Eu até quando fiz a pesquisa, eu fui mais pela questão busquei o sentido no dicionário, né? Até achei um pouco forte, pensando um pouquinho na nossa vida, e até agradeci a Deus quando eu li o sentido do dicionário, de pensar que eu não tenho nenhum inimigo, da maneira expressa assim, né? De pensar que o inimigo da gente é alguém que você odeia, né? Que você procura, que você odeia ou que a pessoa te odeia, que você procura prejudicar ou que a pessoa te prejudique. Então, acho que até lendo dessa forma, eu senti um termo até forte, pensar em alguém que te odeie, né? E foi isso que eu encontrei da definição de inimigo em 2 dicionários, até que eu fui buscar, porque eu falei, nossa, como é forte pensar que é esse o inimigo, né, que odeia, e de certa forma a gente sabe que, depois de tanto buscar o estudo, a gente sabe que esse odiar, muitas vezes é um irmão da gente que agiu e que agiu talvez até com conhecimento, talvez não, porque é o conhecimento que ele tem, e talvez nem com a intenção de magoar, nem de chatear, mas foi a forma que ele agiu. Então, eu acho que essa definição de inimigo as meninas explicaram muito bem. Eu até ia dizer que eu não tinha nada para falar, acabei falando, mas falei nesse sentido mesmo, do que eu encontrei no dicionário. E é isso aí. Professor Joel, teria alguma coisa para colocar? Alguma coisa, sim. Que a inimizade não abrange somente a nossa vida presente. Que a inimizade até do presente é resultante de um passado longínquo que se perde na noite dos tempos. A gente pode pensar que até mesmo houve um equívoco na nossa criação quando a inimizade se estabelece, no entanto, é preciso que lembremos, Deus nos concedeu o livre-arbítrio como uma das primeiras leis divinas. Então, nós temos a liberdade. E no nosso crescimento, no nosso aprendizado, acontecem os confrontos. E vem o ressentimento, e vem a mágoa, e vem os outros atributos negativos também, dos quais precisamos nos libertar. E vem os atributos das vaidades que muitas vezes nos permitiu
atingir um alto grau de desenvolvimento intelectual, mas continuamos inferiores nos sentimentos. E por esse motivo temos uma tendência de cultivar o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança contra todos aqueles que não concordam com as nossas ideias. Porque na medida em que pensamos, os fluidos cósmicos vão adquirindo características que estão de acordo com os nossos sentimentos. E nestes termos de inimizades e inimigos, nós criamos eflúvios que apresentam baixas vibrações e que são verdadeiras armas que poderemos utilizar contra os nossos contraventores. E embasado nestes fatos e noutros fatos que poderiam ser analisados, poderemos dizer que a sociedade do presente e as sociedades do passado. No presente nós sofremos as consequências das mágoas, das hostilidades, das vinganças, das imperfeições em si, concretizada uns contra os outros. Os inimigos são aqueles que trazem em si os registros todos que permitem na sua alma, numa condição evolutiva, às vezes na fase inicial, mas que são almas comprometidas, elas produzirão uma energia onde duas pessoas que tornaram-se inimigas no passado, ou uma que permaneceu como inimiga no passado, quando nós com elas nos confrontamos, existe o encontro das energias deletérias e agressivas, que nos provoca, inclusive, a sensação de mal-estar. Então, percebam, os inimigos têm características que são frutos do seu passado. O presente é a herança do passado. Somos almas doentes. Com a palavra, minha irmã. A definição, né, que o grupo trouxe, então, de inimigo, a gente pode concluir que o inimigo, ele é alguém, pode ser o outro, né, e esse outro pode ser encarnado ou desencarnado, geralmente alguém que vai divergir da nossa opinião, sem aqui colocar quem está certo, quem está errado, né, muitas vezes de uma maneira que se cria um ódio, e também, né, através de mágoas, vaidades, sentimentos inferiores. E se a gente parar para pensar, né, nós também, né, podemos ser nossos inimigos. A gente vai encontrar diversos versículos na Bíblia dizendo que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então a gente pergunta, Magda, como é que a gente pode ser inimigo de nós mesmos, né? E de que forma um desencarnado pode ser nosso inimigo, visto que ele já não tem, né, mais o corpo carnal, né? Aí já foi mencionado, mas é bom a gente fazer uma referência um pouquinho maior sobre o processo, né? Talvez de desobsessão e coisas do gênero. Você pode nos auxiliar, Magda? Sim, nós espíritas sabemos que a morte só vai nos livrar do corpo material, né, do inimigo, que pode continuar no plano espiritual e nos perseguir com o ódio, com o ajuste de contas necessário. E o orgulho, o ego, o egoísmo, ele faz com que sejamos inimigos, os maiores inimigos de nós mesmos. Nessa questão, a gente lembra até dos ensinamentos de Jesus, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com os nossos inimigos. Irmãos, peraí, Cris, deixa eu começar de novo, tá bom? Nessa questão, a gente lembra até o ensinamento de Jesus, que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele. O vosso adversário, nossos irmãos que partem desse mundo com ódio, rancor no coração, e atribuem esses sentimentos aos causadores desses males, chega do outro lado como nosso inimigo, muitas das vezes desperdiçando a oportunidade de evoluir, escolhendo se vingar de quem eles consideraram os inimigos. E acredito que muitas vezes nos tornamos nossos inimigos
quando não nos colocamos no lugar do nosso próximo, quando não queremos apenas que o nosso próximo entenda o nosso lado e nem nós entendemos o nosso lado, não sabemos se estamos certos ou se estamos errados, através dos nossos pensamentos, através dos sentimentos e atos errôneos praticados a alguma pessoa. Nós, né, pensar um pouquinho nessa questão de ser o próprio inimigo, né? Nós somos pessoas que, né, diante do nosso ego, né, embora a gente busque ser melhor moralmente, espiritualmente, estamos aí nessa caminhada pelo progresso, a gente ainda tem uma forte ligação com o nosso lado inferior, né? E aí, refletindo um pouquinho sobre até essa questão do ódio, né, que a Cris até no fechamento falou, vemos que ela está relacionada a essas imperfeições que nós ainda temos, né? O nosso egoísmo, esse orgulho extremo, e eu penso que quando a gente deixa isso tudo muito eloquente na nossa atitude, é quando a gente é nosso inimigo, né? Como a Cris acabou de falar aí agora. E quando a gente se liberta disso tudo, a gente começa a ser um pouco mais amigo da gente, né? A gente começa também a acalmar um pouco mais o nosso coração diante das coisas, né? E essa questão de pensar no nosso inimigo desencarnado, eles manifestam essa malevolência para conosco aqui, encarnados, por uma facilidade que a gente mesmo dá, né? Da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Então, não é uma obsessão que acontece porque o caminho, a gente estava em oração, né? Como diz, orai e vigiai. É algo que a gente acabou por permitir também, porque se a gente buscar tá sempre com o pensamento na luz, né? Buscando com estudo e mesmo no dia a dia com as nossas orações, com comportamentos mais de amor, de compreensão para com as atitudes do nosso próximo, dificilmente a gente vai conseguir, vai passar por uma obsessão, né? Então a gente tem que estar sempre procurando caminhar mesmo com Jesus, né? Do nosso lado, que a gente vai conseguir evitar a aproximação desse inimigo, né? E eu acho que é importante também a gente pensar que esse inimigo, ele também precisa da nossa oração e da nossa ajuda, que eu acredito que isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, eu vou parando por aqui. A primeira lei que todo adepto, praticante e seguidor da doutrina espírita deve ter em conta é que a humanidade toda, no trajeto de sua evolução, ela transgrediu as leis de causa e efeito. Sempre que praticarmos uma transgressão contra uma lei divina, em nós ficarão os registros, oriundos do nosso remorso ou mesmo do nosso arrependimento. Porque Deus, no seu infinito amor, nos perdoa sempre. Mas acontece que após o perdão que Deus nos concedeu já neste momento de todas as nossas faltas, tem que existir o nosso auto-perdão, o nosso arrependimento e depois a nossa reparação. Então percebam, na verdade, quando nós não procedemos nestes termos como foram mencionados no último pensamento, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos. Porque estamos gerando no nosso ser todas as circunstâncias necessárias, difíceis, de sofrimento, de vicissitudes, como foi escrito há poucos momentos no nosso vídeo, e nós teremos que responder pelos nossos atos, quer queiramos, quer não queiramos. Então, nestes termos, nós somos inimigos de nós mesmos. Com a palavra a minha irmã Cris. Bem, foi muito bem colocado pelo grupo, pela Magda, pela Cris Pereira, pela Ione, pelo professor Joel, né? Essa questão
de sermos os nossos próprio inimigo, né? Então, como foi colocado, as vicissitudes, né, que a gente não consegue transformar aí em virtudes, acabam nos prejudicando, né, fazendo com que ficamos estagnados. O nosso sentimento de culpa, que não leva a nada, né? O sentimento de culpa, ele precisa ser transformado em ação, né? Porque eu ficar remoendo uma culpa, eu vou ficar estagnado no passado. E eu não consigo mudar o passado por mais que eu tente. Mas eu posso construir e reparar o passado através do meu presente, construindo um futuro diferente. Então, daí a importância, né, de estarmos caminhando, continuando. Quanto ao inimigo, né, que é o outro, o inimigo desencarnado, né, é bom a gente lembrar, como foi muito bem colocado, que o desencarne não faz com que a gente mude o nosso grau, né, de desenvolvimento moral. Então, aquele desencarnado que guardou mágoa, que guardou ressentimento de alguma ação que fizemos e não tivemos a oportunidade de nos reconciliar, através do nosso sentimento de culpa quanto a isso, através das nossas atitudes, das nossas vibrações, somos energias, né? Ele vai continuar conectado a nós, como bem disse a Ione, professor Joel, o que acontece é que nós permitimos que essa conexão se estabeleça. E por conta dessa conexão, né, a gente vai ter a obsessão aí, que muitas vezes nós somos, todas as vezes nós somos os culpados, porque a gente permite que se estabeleça essa sintonia, assim como muitas vezes nós passamos a ser auto-obsessores. Nós somos obsessores de nós mesmos, remoendo a culpa, não mudando atitudes, continuando naquela atitude que nos leva a ficar estagnado e não desenvolver, né, aquilo que fomos criados, né? Fomos criados para progredir e caminharmos rumo à perfeição. Então, dando continuidade, já que ficou bem claro esse assunto, como é que a gente pode entender o mal, Magda? Quem criou o mal? Alguém criou o mal? Como é que a gente entende isso? Já que falamos tanto, né, de orgulho, de inimigo, maldade, como é que a gente pode entender isso? Bom, o que é o mal, Kardec já escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maldade não é um estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E quem criou o mal? O homem, o próprio homem, o ser humano, confiando mais em si mesmo do que na providência divina, ele transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. E eis o mal. A nossa vida é um ato contínuo de fé, precisamos confiar, e a questão é onde depositar a confiança, na providência divina ou em si mesmo. E o problema é que quando a gente confia mais na gente mesmo do que em Deus, é tirar Deus do centro das nossas vidas. E aí começa a maldade. Muito bem colocado, Magda, né? Já deu um entendimento, né, do que seria esse mal. Professor Joel, o senhor teria algo para contribuir conosco? Puxa vida, obrigado pela oportunidade. Na verdade, foi usado o que nós... como é que a nossa irmã disse há poucos momentos? Que com relação a Deus. Mas o importante é que nós desagradamos a mente divina, inteligência suprema, quando nos desviamos dos caminhos todos que foram propostos como ensinamento e vivenciados e exemplificados de Jesus, nosso divino mestre, que nos propiciou os meios pelos quais a gente poderá libertar-se daquelas características que protagonizam o mal. A ausência do bem já é praticar o mal. Deus não criou o mal, nós criamos o mal, quando transgredimos as leis divinas de alguma forma, nos vários campos que essas leis divinas comportam, que façamos várias análises sobre vários enfoques. Por exemplo, a lei da adoração.
a lei da adoração equivocada, onde nós não conseguimos, no nosso atraso, conceber o verdadeiro Deus. A lei do trabalho, quando somos omissos, irresponsáveis, quando queremos, muitas vezes, até sem trabalho, aurir divisas e lucratividade. E assim por diante. Vejam só, na lei social, quando cometemos as transgressões várias em termos de sociedade. E assim nós poderíamos prosseguir, minhas irmãs e meus irmãos, pensando nas leis divinas, todas que se acham muito bem explicitadas e desenvolvidas no livro dos Espíritos, e cheias de ilustrações nos ensinamentos evangélicos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos permite que façamos múltiplas análises. No entanto, não vamos desanimar, meus irmãos. É necessário, quando se faz essas análises, perceber que a doutrina do Consolador prometido apresenta a finalidade de nos proporcionar o consolo. E este consolo nós conseguiremos na medida em que aprendermos, seja através do estudo, seja através da meditação, seja através da vivência dos ensinamentos de Jesus, nosso Divino Mestre, que veio como o maior presente concedido à humanidade para deixar as leis divinas arquetipadas na mente divina, que é nosso Deus. E num dia iremos chegar, sim, dentro da eternidade, através da pluralidade das existências, a nossa completa purificação de tudo aquilo que poderemos chamar de mal ou tendências malignas em nós, porque elas serão substituídas pelas virtudes. E é quando então nós seremos espíritos puros, sábios e benfazejos. Então, por esse motivo, e por todas as outras razões de esclarecimento que a doutrina nos proporciona como ensinamento e como exemplo, nós conseguimos cada vez mais nos libertar do mal, nos libertar dos nossos inimigos e esclarecer o nosso consolo para que possamos vivenciar a verdadeira felicidade. É isso que eu tinha para dizer, minha irmã Cris. Muito bem, professor Joel. Cris, você tem alguma coisa para dizer? Bem pouquinho, Cris. Só assim. Eu coloquei o seguinte: Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis. E estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aqueles que as observassem fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, no uso do seu livre-arbítrio, nem sempre as observaram, e é dessa infração que provém o mal. Bem, acredito que todos foram muito felizes nas colocações. A Cris Pereira veio fechar, nos colocando que, na verdade, o mal é uma criação do próprio homem quando se desvia, da lei do amor de Deus. Ou seja, a gente pode colocar que o mal é a ausência do bem. Então, quando eu deixo de fazer o bem, eu, de certa forma, estou fazendo mal, porque mesmo quando eu não faço nada, ou seja, eu deixei de fazer o bem, eu deixei de contribuir para o progresso do outro, para o meu progresso, para o progresso de todo o orbe, já que somos todos um, então estamos todos interligados, eu acabei fazendo mal, porque o progresso não pôde cumprir o seu destino. Então, fica muito claro que esse mal que nós conhecemos, na verdade, ele é obra nossa, do nosso livre-arbítrio. Então, dando continuidade, a gente pergunta, já que a gente entendeu o que é mal, já que a gente sabe que nós temos que fazer o bem até para aqueles que nos odeiam ou que não simpatizam conosco, mas a gente entende também que dentro das nossas imperfeições, se a gente passasse a dizer eu te amo para aquele que a gente também nos simpatiza, seria algo hipócrita. Como é que a gente pode exercitar o bem, nesse caso, Magda? Você tem alguma sugestão?
Bom, Cris, fazer o bem ao que nos odeiam é uma tarefa bem difícil, porque a gente normalmente afiniza e gosta de quem concorda com as nossas ideias, como foi bem falado até aqui, né? Mas se amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse da virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Jesus, quando falou para amar o vosso inimigo, ele não quis dizer que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa um irmão, um amigo. Muito pelo contrário, porque a ternura, ela pressupõe confiança. E ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Então, ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo que essa pessoa é capaz de abusar dessa atitude. Mas amar os nossos inimigos é, no mínimo, respeitar, tolerar, aceitar e orar por eles. É fundamental o amor para que a humanidade exista, senão não conseguiríamos viver em sociedade, seria impossível convivermos uns com os outros. Bom, desejar o bem ao nosso inimigo, a quem nos odeia, é destinar a eles pensamentos de amor, boas energias, a oração, voltando sempre ao nosso tema, é poder retribuir o mal que eles nos mandam com o bem. Ione, você teria alguma coisa para estar colocando? Eu coloquei aqui a questão da gente procurar tratar a todos com muita indulgência, né? Principalmente a esses que nós consideramos aqueles que nós temos menos, né? Que são aqueles a quem temos menos afeição, né? Nós somos guiados por leis divinas perfeitas, né? E logo a gente tem que, eu acho que esse é o trabalhoso. A Magda colocou muito bem para a gente essa questão de que é difícil, não é nada fácil, né? Mas eu penso também que, além de ser difícil você fazer o bem, ter próximo, de repente, a pessoa a quem a gente não confia, né? Eu penso também que o difícil também é o julgamento, é você não julgar, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar não julgar o comportamento, né? A gente precisa se conscientizar dos nossos atos, porque a hora que a gente sabe que é só nós mesmos que a gente pode mudar, né? A gente não pode mudar o outro, né? Então, acho que quando a gente faz isso, a gente já está fazendo bem ao outro, né? A esse que nos odeia. Quando a gente não julga mais. Não é para... Eu penso que não é ignorá-lo. É não julgar o comportamento dele. Até porque a gente não pode ignorá-lo. A gente tem que colocá-lo em nossas orações. E quando a gente faz isso, a gente não está ignorando, né? Eu até lembrei de uma situação de crianças, né? E a gente tem muito esse hábito com as crianças, quando elas se desentendem. Ai, não liga para ele, não. Não dá atenção, ignora o que ele te fez, né? E aí, na vida, quando adultos, a gente também escuta muito. Ignora, finge que não existe, passa e não cumprimenta, finge que não é com você. E eu acho que aí a gente não está fazendo bem a quem a gente tem menos afinidade, a quem a gente não se dá, né? A gente, muito pelo contrário, acho que aí a gente não pode ignorar, e é isso que a gente que a gente ouviu quando criança e reproduziu, a gente tem que evitar reproduzir e tratar de outra maneira, porque acho que o mais importante nesse exercício é tratar com indulgência, com respeito, sem julgamentos, e é o aceitar como as pessoas, aceitar o outro como ele é, e procurar mudar em nós aquilo que de repente a gente está olhando tanto no outro e que de certa forma a gente também tem, né? E é trabalhoso, como a Magda bem colocou, eu acho que a Cris também colocou muito bem, mas eu fiquei muito quando a Magda falou do difícil, eu também acho, mas eu acho que é bem por aí que a gente tem que caminhar. A natureza humana deu origem em nós por causa da nossa trajetória evolutiva a partir da inferioridade. As condições usando o nosso livre-arbítrio,
primarmos pelo desencontro, primarmos pelo desejo de nos apropriarmos daquilo que não nos pertence ou que pertence aos nossos semelhantes, e assim existirem disputas de toda ordem. E isto configura a história da humanidade. Então percebam, meus irmãos, a gente falar da inimizade é analisar um fato natural. E não existe outro caminho, meus irmãos, para a humanidade progredir, a não ser pelo desmantelamento de todos os defeitos registrados em nós que configuram as nossas culpas, e serem estes defeitos substituídos por virtudes que irão configurar o amor. Só assim nós conseguiremos os meios que a doutrina ensina e que agora não comportam ser analisados. Nos reabilitemos e prossigamos na vida no nosso processo de autotransformação e reparação, praticando muito amor, porque só através do amor conseguiremos cobrir a multidão dos nossos pecados. E conhecendo a verdade, iremos, em função desta aquisição, conseguir cada vez mais a nossa libertação. Com a palavra, minha irmã. Nossa, muito bem colocado pela equipe, né? Eu não tenho nada a acrescentar, então eu só vou salientar o que vocês colocaram também, só para a gente reforçar. Então, na verdade, a gente fazer o bem, né, para quem é nosso inimigo, quem nos odeia, não é sair aí abraçado, fingindo, né, uma reciprocidade que ainda não existe. Mas é, como foi colocado por todos, né, saber tolerar, né, o comportamento do outro, respeitar o comportamento do outro, respeitar o momento que o outro vive, né, aproveitando para fazer as preces, as orações para esse nosso irmão, de forma que a gente consiga restabelecer, quem sabe no futuro, né, um elo mais forte de ligação, né, porque sabemos que na verdade, nós não somos, nós estamos naquele momento. Então, estamos imperfeitos, né? Porque nós estamos caminhando para a perfeição. Então, no momento oportuno, como o professor Joel colocou também, estaremos chegando a essa perfeição. E lembrar também, como foi bem colocado, que muitas vezes o que incomoda no outro, a gente tem que verificar se não é um espelho, né? Que é algo que existe dentro de nós. E nós não mudamos ninguém, né? A gente só pode mudar a si próprio. Então, trabalhar as mudanças que são ainda necessárias dentro de nós. Dando continuidade, então, a gente pergunta agora para Magda. Magda, nós sabemos que o amor é o maior ensinamento de Jesus, né? Então, por que no Evangelho Jesus nos diz que não haveria mérito em amar os que nos amam, né? Como é que eu posso entender isso, né? Por que não teria mérito, sendo que o amor é o maior dos ensinamentos? Na verdade, Cris, o importante é que a gente percebe que um dia a pessoa que foi que é meu inimigo, na verdade, no momento, antes ele foi amigo. Em algum ponto remoto do passado, em alguma reencarnação perdida na minha memória atual, houve alguma reviravolta, algum problema nas nossas relações, que surgiu essa inimizade. Então ninguém odeia alguém por nada. Só é possível odiar alguém de quem a gente gosta muito, gostou muito, né? Um dia. Todas as relações de inimizade têm como origem a amizade ou uma relação amorosa ou familiar. E se a gente não encontra as causas aqui, a gente vai encontrar as causas numa outra existência, sem dúvida. Então, a importância de amar os nossos inimigos, a gente não precisaria nem de uma grande elevação moral para isso. Perdoar os inimigos, bastava um pouco mais de racionalidade. Chico Xavier mesmo já falava que eu fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Não sei se era isso que tu estava querendo ouvir. Muito bem colocado, Magda, é exatamente isso, né? A gente percebe a importância da gente conseguir dar um passinho a mais, né?
faça um pouco mais, né? Amar aqueles que estão próximos de nós é quase como que óbvio, né? Que a gente precisa. Mas vamos fazer um pouquinho mais, né? Do que aqueles que não são cristãos, que não trazem o conceito de Deus, ainda não sabem fazer. Cris, você teria alguma coisa para colocar? Bom, eu coloquei o seguinte: não haveria mérito em amar o que nos ama, porque quando amamos só o que nos amam, o fazemos por mero dever de retribuição, sem nenhum esforço da nossa parte. Consequentemente, não existiria aí progresso algum. Ione, tem alguma coisa para colocar? Eu coloquei aqui nessa questão, até me lembrei agora também uma frase do Chico, que o ódio nada mais é do que o amor que ficou doente, né? Adoecido, né? E eu penso que é tão difícil a gente... eu acho que quem ama a gente acaba por retribuir, né? Com um pouco mais de tranquilidade, né? E eu vejo até algo que eu já falei anteriormente, e também já ouvi aqui dos colegas, que a gente só pode amar quem nos odeia, nos calunia, né? Acho que com muita oração. Acho que o melhor exercício é procurar vibrar bastante positivamente pelo outro, né? Sempre colocá-lo não só nas nossas orações, mas nas nossas vibrações, no nosso melhor modo de pensar e de sentir. E eu acho que é desse jeito que a gente vai criar um campo vibratório de possível reconciliação, né? A gente não pode estar nessa encarnação, estar nessa oportunidade de pensar: nunca mais vou falar com fulano, nunca mais vou querer ver, porque a gente precisa aproveitar a encarnação para se reconciliar, né? Para buscar a paz com o outro. E é isso. Professor Joel, teria alguma coisa para colocar? Minhas irmãs, tudo que foi muito bonito e bem colocado. Eu gostaria de acrescentar que Cristo, nosso modelo, nosso guia e também da humanidade, foi o único que conseguiu nos suscetibilizar para que a verdadeira reconciliação fosse um exemplo a ser seguido pela humanidade do seu tempo, pelas humanidades que se sucederam e são as mesmas almas numa e noutra dimensão, e também ainda pela humanidade do futuro. Na verdade, é uma meta a ser atingida, e por esse motivo a gente tem que percorrer este caminho. Vejam só o que Cristo disse: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregues o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, com ele caminhe 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Vejam só, mostra o único caminho que existe para ser tomado como base para com todas as almas encarnadas e desencarnadas. Não tem outra forma de reconciliação que não seja pelo amor. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, percebeu que era necessário criar em cada um de nós o manto do esquecimento, para que o propósito de autotransformação no percurso desse longuíssimo caminho pudesse se tornar uma realidade. Não tem outro caminho. Então nós estamos longe ainda dos objetivos, tanto é que a história nos prova e comprova
No entanto, nós estamos fazendo a nossa parte e lançando sementes. O mundo no presente nunca esteve tão cheio de divergências, tão cheio de inimizades e críticas, mas percebamos, com base nos nossos conhecimentos que brotam dos ensinamentos de Jesus, como ele foi perfeito, nos conclamando a prática da educação dos nossos sentimentos e da indulgência. Portanto, somente através desse caminho proposto por Cristo é que nós iremos dar não 1.000, mas 2.000 passos, não a capa, mas também o manto. E essa é a verdadeira significação daqueles que não têm ainda a boa vontade, mas de certa forma serão chocados e tocados pela nossa postura de amor, onde Cristo foi o nosso modelo e quem nos ensinou essas coisas. É difícil? É difícil. Lutemos, prossigamos lutando. E que Deus nos ajude para que não só possamos prosseguir nesta atividade, mas também para que estes objetivos sejam sementes que germinem e produzam frutos. Cristo ficará feliz e o Pai Divino, então, terá a consolidação daquilo que ele arquetipou, porque com certeza, quer queiramos, quer não queiramos, iremos atingir esse objetivo. Com a palavra, minha irmã. Bom, ficou muito bem colocado, né? Nós já estamos aí com o tempo avançado. Acredito que se eu colocasse algo mais seria repetir, né? Na verdade, precisamos colocar isso em prática. Então, nós vamos passar aqui para a nossa vivência prática, perguntando, Magda, como é que foi a vivência prática dessa semana? Qual a palavra que você escolheu do Evangelho para praticar e como foi a prática? Olha, Cris, eu fiquei muito surpresa com esse tema dessa semana. A gente acha que faz sempre a coisa certa, né? E como foi falado durante todo o estudo no dia de hoje, é muito fácil amar quem nos ama e quem a gente tem afinidade. Então, eu escolhi como um desafio até para mim essa semana, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E fiquei pesquisando sobre isso e coletei vários trechinhos de várias orações e fiz uma oração para mim, para falar assim durante várias vezes ao dia, inclusive à noite e quando eu acordasse, para tentar vigiar o meu pensamento, porque é uma tarefa muito difícil vigiar o pensamento, porque volta e meia a gente dá uma escapada e acaba julgando, como a Ione falou, pensando coisas negativas, como o professor Joel falou muito bem durante todo o tema hoje. Então, eu escrevi essa pequena oração e eu quero compartilhar com vocês. Senhor, concede-me forças para suportar as calúnias lançadas contra a minha pessoa. Enche a minha alma de bênçãos e preserva a minha língua de proferir palavras maldosas, sobretudo de lançar falso testemunho contra quem quer que seja. Que eu pratique a justiça para ser merecedora do teu amor. Jesus, ensina-me a conter os meus impulsos de vingança e, apesar das marcas profundas que ficaram gravadas no meu ser, dá-me o dom de perdoar aqueles que fizeram uso de maledicências com o objetivo de prejudicar-me. Que eu consiga ser um ser humano muito melhor hoje do que fui ontem, no passado ou em vidas passadas. Que assim seja. Realmente, Magda, é muito difícil a gente vigiar, né? A gente não pré-julgar. Então, a importância da gente estar aprendendo, né? Todos os dias, exercitando um pouquinho, principalmente tendo a prece como nossa aliada, né? Para que a gente possa, cada vez que a gente se desvirtuar um pouquinho, em recolhimento, em prece, restabelecer novas conexões. Muito bom a sua prática e vivência dessa semana. E você, Cris Pereira, quer compartilhar conosco também? Bom, a minha palavra foi a mesma que a da Magda. Orai pelos que vos perseguem. E aí, essa semana, me aconteceu uns probleminhas que uma pessoa estava causando, né, para mim. E aí, eu nem havia aberto ainda o estudo para olhar
para dar uma lida, né? E aí, depois desses problemas todos, eu sempre procuro evitar, eu não falo, né? Se a pessoa quer discutir, vai discutir sozinha, porque eu aprendi a não revidar, a não entrar na mesma sintonia que a pessoa. Essa é uma parte boa. A parte ruim é que eu acabo guardando para mim isso. E aí, quando eu cheguei em casa com esse problema, eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Eu estava com aquilo ruim dentro de mim, mesmo sabendo que eu não tinha feito nada. E aí foi no momento que eu fui abrir o estudo. E quando eu li o Evangelho, foi justamente o que estava acontecendo. Eu disse, quer saber? Já sei o que eu vou fazer. Fui orar por essa pessoa. Pedi a Deus que acalmasse o coração dela, que trouxesse paz. Então, assim, tá melhorando, não foi resolvido, mas eu tenho fé em Deus que vai resolver. Essa foi a minha vivência prática. Com certeza, Cris, a gente aos pouquinhos a gente vai resolver, né? A gente não consegue resolver tudo de uma vez, mas é preciso dar o primeiro passo. Muito interessante sua vivência prática também, mostrando que o Evangelho realmente ele é para ser aplicado no nosso dia a dia, né? Em todas as nossas situações. Então, a gente precisa tirar ali da prateleira, né? Tirar ali do lado da cama, como objeto de decoração, ou mesmo como objeto de conhecimento intelectual, né? E senti-lo através do coração para que ele possa se tornar parte da nossa vida. Eu trouxe hoje para as considerações finais um texto que eu achei muito interessante, que ele foi baseado no filme que chama Ender's Game. Né? Então, ele começa dizendo assim, conhecendo o inimigo. Então, esse filme é um filme de ficção científica, né, que vai apresentar uma guerra estelar no futuro próximo. Então, quando se abre o filme, ele traz o seguinte pensamento, né? No momento em que eu verdadeiramente conheço o meu inimigo, bem o bastante para derrotá-lo, nesse exato momento eu passo a amá-lo. E aí, né, esse texto aqui que é do Momento Espírita, né, da redação do Momento Espírita, ele começa algumas considerações, né? Como é que será que isso poderia acontecer, né? Ao conhecer o meu inimigo, e vamos lembrar aqui, quando a gente estiver falando de inimigo, vamos considerar nós mesmos também, né? Como é que a gente pode transformar esse sentimento de ódio em amor? Será que o autor, né, na criação desse filme, dessa frase de abertura, ele apenas divagou, né? Então, o texto traz que não, né? Que essa frase faz muito sentido e, por isso, ela precisa ser analisada de uma forma racional e também através dos sentimentos. E ele começa. Primeiro, vamos interpretar, né, esta frase tendo em foco os inimigos externos, ou seja, os adversários cruéis, né, que surgem em nossa vida. Há momentos que vão surgir mesmo, né? Na medida em que nos debruçamos em conhecê-los profundamente, né, para identificar o quê? Os pontos fracos, né, para que a gente possa derrotá-los, né, a gente vai descobrindo igualmente a razão, né, o seu lado humano, o seu lado frágil. E a gente descobre que ninguém é completamente sórdido, que ninguém é completamente mau. Descobrimos que ali, do outro lado, por trás de uma carranca, aparentemente segura e implacável, existe uma alma em desespero. Sim, o mal é uma doença, como a gente bem colocou aqui, né? É o amor que adoeceu. É a sombra que ainda não se fez luz. E à medida que nós vamos conhecendo melhor o outro, ou até nós mesmos, vamos compreendendo o seu lado, o nosso lado, nossos motivos, né? Não para aceitar o mal, não, de forma alguma, mas para compreendê-lo, né? A gente sabe que a gente só pode mudar aquilo que a gente conhece e compreende, né? Então aqui fica a dica, se eu não conheço o meu lado mal, o meu lado negativo, eu não vou poder mudá-lo também. Assim como já que do meu inimigo eu não posso mudá-lo, né? Mas eu posso compreender o porquê ele agiu assim e dessa forma ser um pouco mais indulgente com ele.
E aí o texto continua. Neste momento em que conhecemos profundamente o adversário, a ponto de poder derrotá-lo, podemos principiar a amá-lo, pois conseguimos ver o mundo por seu olhar, conseguimos sentir o que ele sente, e no exercício de empatia intensa, saber como é estar ali do lado de lá. Nesse instante, o inimigo passa a ser um mal propriamente dito, e não mais o nosso semelhante. Muito interessante, porque é quando a gente começa a desconectar, né, o espírito da ação, já que não somos a ação, estamos na ação naquele momento. Né? Se fomos destinados para sermos perfeitos, a gente está caminhando, passamos por um processo de evolução. E ele continua, mas ainda podemos vislumbrar essa ideia de uma outra forma, mais brilhante ainda, trazendo a análise dos nossos inimigos íntimos, ou seja, as sombras que nos impedem de nos autoamarmos. Lutamos contra nós mesmos e quando saímos derrotados, a baixa autoestima, a depressão, a insatisfação tomam nossas vidas a ponto de anular todas as nossas forças. Né? Aí que a gente lembra, somos, né, os piores inimigos de nós mesmos. Porém, se entendermos a ideia de conhecer o inimigo profundamente, a ponto de amá-lo, podemos colocá-la em prática também na vida íntima. Passamos a nos autoamar, porque nos conhecemos, sabemos dos nossos esforços, das nossas razões da luta, do quanto já somos melhores hoje do que fomos ontem. Lembramos aí a vivência prática da Magda, né? Não nos vemos como inimigo de nós mesmos. Acolhemos-nos com carinho, com paciência e tolerância. Não descuidamos de nós, pois descaso é desamor, né? Não é ignorar, como a Ione nos lembrou, né? Não é ignorar o inimigo, é simplesmente entender o inimigo, né? É não julgar. Contudo, não nos sobrecarregamos de cobranças descabidas, de exigências exageradas a ponto de nunca dar conta de nossas expectativas. Quando conhecemos nosso lado sombra profundamente, através do autoconhecimento, temos instrumentos para nos autoamar e não para nos derrotarmos. Derrotamos o desânimo, a inércia, derrotamos a falta de confiança. Vencemos a ociosidade, a tristeza, vencemos o pessimismo. Quem são nossos verdadeiros inimigos? Será que estamos travando uma luta genuína quando pelejamos uns contra os outros? Ou seria melhor, né, a gente lutar contra esses nossos inimigos internos? Será que, em verdade, não estamos apenas projetando lá fora o que nos assusta tanto aqui dentro? Vamos pensar e refletir, né, nesses ensinamentos essa semana. Então, pedimos ao professor Joel que faça, por favor, a nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, em teu nome, suplicamos a Deus e procuramos ter com os nossos pensamentos também a sintonia dos irmãos espirituais maiores da colônia espiritual Maria de Nazaré. Mas também pedimos a todos os espíritos, verdadeiros missionários da luz, existentes no planeta, que propiciem para os irmãos encarnados e desencarnados toda a luz da qual necessitamos para enxergarmos os nossos registros que são os responsáveis pelas nossas imperfeições quando não soubemos fazer uso do nosso livre-arbítrio. Que possamos, auxiliados por vós, numa verdadeira prodigalização do amor do Pai, que é Deus, enxergar as chagas, enxergar as lesões em nós existentes, para que possamos ter a consciência necessária de que a nossa luta precisa continuar para que a nossa autotransformação se torne uma realidade. Ajudai-nos, Jesus. Ajudai-nos, amigos espirituais. Como nós precisamos do amor divino.
como nos sentimos pequenos no desempenho destas funções que estamos realizando e como os trabalhadores da Cavile, tanto no plano espiritual e material, precisam da vossa ajuda, amado Pai Celestial, Jesus e Espíritos amigos maiores. Como precisamos nos autotransformar. E agradecemos a Deus pelo presente maravilhoso que ensejou a esta humanidade, que foi a de termos a chance de conviver no passado e, ao mesmo tempo, vivenciar no presente os ensinamentos e os exemplos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós, como único caminho pelo qual a paz universal e o amor universal tornar-se-ão reais. Ajudai-nos, Pai Celestial, para que nas tuas moradas todos os teus propósitos que expressam o mais puro amor num grau infinito se tornem uma realidade. É a nossa súplica feita a vós, amado Pai Celestial, a vós, Espíritos amigos, que compartilham das nossas orações. E em teu nome, Jesus, também conclamamos e pedimos, e também a nossa permissão pedimos, para que esse trabalho possa terminar hoje e que possamos cair sempre cada vez mais na vossa simpatia, pela percepção que suplicamos a vós. Enxerguem a sinceridade das nossas intenções. Enxerguem as condições, os atributos, e também queremos nos esclarecer sobre os defeitos, porque todos nós da doutrina que consola reconhecemos, somos almas doentes, internados neste hospital planetário, aguardando alta. Estes pensamentos são uma paródia dos dizeres, uma repetição dos dizeres de André Luiz e também de Emmanuel. É o final das nossas preces, dos nossos pensamentos. Em nome de Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado, amado Pai Celestial. E que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus, desejamos uma noite serena a todos, um final de semana repleto de amor, de carinho, de auto-perdão, de perdão ao outro, da vivência dos ensinamentos de Jesus. E que possamos estar juntos no nosso próximo programa. Que assim seja, até mais. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br